Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia, dia 14 de agosto de 2024, uma quarta-feira bem fria aqui em São Paulo, e eu vou estar aqui iniciando mais uma live, mais uma chave mestra, nessa manhã com uma convidada muito especial, a Bispa Cláudia vai estar aqui comigo. Nós vamos estar falando de um tema muito legal, que é gratidão e ações de graças. O que será que essas duas atitudes, essas duas ações podem promover sobre a nossa vida, sobre a circunstância que nós temos vivido, que nós temos experimentado? Qual é a graça, o poder que está sobre essas duas atitudes, esses dois posicionamentos, E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, é a primeira vez que a Bispa Cláudia vai estar fazendo a live comigo, mas com certeza vocês vão amar a vida dela e vão receber tudo aquilo que ela tem para derramar sobre nós nessa manhã. Mas enquanto isso eu quero orar, quero apresentar ao Senhor esse tempo, Vou colocar diante do Senhor esse tempo junto com você, que Deus fale poderosamente conosco. Bom dia, bom dia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, nosso coração, pelo menos o meu, Jesus, está cheio de gratidão pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Senhor, eu sei, a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã, e eu sei que nesta manhã mais uma porção de misericórdia foi liberada sobre as nossas vidas, e isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui, de poder falar do Senhor, da Tua palavra, de poder estar com os meus irmãos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu apresento a Ti esse tempo, essa live, e peço que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja conduzindo essa live segundo aquilo que está no seu coração, que o Senhor se revele poderosamente aos corações, Pai, onde quer que essa live for, quem quer que esteja assistindo, independente do tempo, Senhor, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu poder, possam ser tocadas pela Tua unção, que a nuvem de glória seja sobre essas pessoas nesta manhã, Senhor, e aqueles que vão estar assistindo, que todos nós venhamos ser envolvidos com a Tua presença e o Senhor se revele poderosamente aos corações, que o Senhor traga luz, o Senhor traga direção, orientação. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam, Deus. Se alguém entre nós está enfermo, se alguém entre nós, Senhor, precisa do Teu socorro, do Teu milagre, entra com providência agora, traz a saúde, traz a cura, traz o livramento, Senhor, traz o milagre que essa pessoa precisa, porque nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, tudo é possível aquele que crê. Deus, em nome de Jesus, toca essas vidas nesta manhã, toca essas famílias, Senhor, cada vida que está aqui assistindo comigo, as que vão assistir, elas representam a sua casa, elas representam a sua família, o seu povo. Senhor, que a Tua mão poderosa seja sobre essas pessoas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, que o Senhor possa fazer nova todas as coisas, que o Senhor possa restaurar relacionamentos, que o Senhor possa mudar a história das pessoas, porque nós sabemos que o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer nova todas as coisas. Então faz sobre essas vidas, faz sobre as famílias, faz nos casamentos, faz na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Senhor, em nome de Jesus, vem tocando, vem mudando a história, Senhor, das pessoas, Senhor, que recebem a Tua palavra, que reconhecem que não há outro além de Ti, que não há um Deus tão grande como o nosso Deus, que o Senhor rebaixaraias, faça nova todas as coisas, Senhor, sobre a vida daqueles que estão assistindo, daqueles que ainda vão assistir, Pai. Que ninguém, Senhor, que for assistir essa live, tanto agora quanto depois, permaneça do mesmo jeito que do início da live, mas que essas pessoas possam ser tocadas, essas pessoas possam ser visitadas pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor, e o estado delas seja transformado, o estado delas seja
seja mudado em nome de Jesus, Senhor. Faz nova todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia ao pessoal que entrou agora. Bom dia, pastora Simone. Paz do Senhor. Paz do Senhor Milene. A Gleide. Já vou enviar o convite aqui para minha convidada, a Bispa Cláudia. Em nome de Jesus, vamos ter um tempo bem bacana hoje nessa manhã, falando desse tema tão legal, né? Sobre ações de graças, falando de gratidão. Ô, Glória, pastora, você entrou, mas faltou Não, bom nada. dia. Bom dia, peraí. Aleluia, glória a Deus. Peraí que eu tô aprendendo a lidar Isso, aqui. essa setinha aqui tá bem na sua tela, na sua frente, assim, uma para um lado, outra para o outro ali. É ali que você vira. Bom dia, pastora. Bom dia, Gleide. A Gleide foi a primeira a entrar hoje aí. Paz do Aí, Senhor. Então, né, eu estava aqui falando, né, do poder, né, da gratidão, o poder das ações de graças, né, algo tão maravilhoso, né, e a gente muitas vezes não entende isso, muitas vezes nós não entendemos o poder disso sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias que nós temos vivido, né, e eu creio que hoje vai ser um tempo precioso aí na nossa, na nossa isso. live. Bom dia, shalom. Shalom para todos que estão aí vendo a gente nessa manhãzinha geladinha, né? Gelada, não é, Bispo? É muito frio. Tá bastante, Ô, né? Bispo, você tem que descer um pouquinho o teu celular, porque a gente só tá te vendo da boca para cima. Agora ficou Agora melhor aí. eu vou toda a minha beleza revelada. Isso, agora foi tudo revelado. Ai, glória a Tudo Deus. bem, Bispa? Tudo bem, tudo ótimo, muito feliz, honrada pelo convite. Honra E falar de minha. coisas que a gente ama, né? O Senhor Jesus. É, falar das obras dele, né? Sim, sim. Ô, Bispa, eu quero que você Oi. se apresente, né? Aqui para o pessoal que está aqui. Tem aqui o pessoal, talvez, que me siga, que me segue, estão acostumados a assistir a live, não te conhece, né? Então, eu queria que você se apresentasse, que você falasse também de qual é a sua igreja, onde fica. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou líder de uma igreja junto com meu esposo, o Bispo Valtair, né? A gente Sim. já está numa jornada longa aí com o Senhor. E nossa igreja chama-se Igreja Batista Ministério Conquista. Nós somos aqui da Zona Sul, nós estamos no Jardim Gá, Vila das Belezas, né? Mais conhecido para todo mundo. É Igreja Batista? Ministério Conquista, mas a gente diminuiu para IBMC. Fica mais fácil, Ah, né? fica. Mas assim, quando eu vi a sigla, eu fiquei pensando o que será que significa, É, né? Igreja Batista Ministério Conquista. IBMC. MC. Tá. Ô, Bispa, Oi. você é da área do louvor, né? Sim, sim, eu e meu esposo somos também. A gente usa o termo levitas, né? Apesar que não existe mais tribos de levitas, não aqui no Brasil, mas a gente usa o termo Hum, levitas. Nós estamos da adoração, sim, eu e ele. E os filhos também, né? olha que bênção, gente, É, que bênção. Foi por isso que eu te somos, convidei somos para uma falar desse família tema. sacerdotal e da música na adoração, né? Entendi. Por isso que eu te convidei para falar desse tema, né? Ah, eu Não amo, que não sirva para os outros ministérios, com certeza. Todos são sim, chamados a fazer ações sim, de a graças adorar, e né? ter um Sim, coração grato, sim. mas eu pensei, nossa, a Bispa Cláudia vai ser 10 falando desse tema, né? Porque É. para quem é da área da adoração, né? Eu acredito assim que tem uma influência, uma pegada Sim, muito forte também nessa área, né? Porque é um sim. desafio também para todos nós, né? E é assim, os nossos filhos também pastoreiam, hoje eles servem ao Senhor lá em Boston, né, na The Fathers, mas eles também são da adoração, né, e há um tempo atrás eu não tinha entendimento, né, de como isso é forte. A gente vê muito isso na escola de profetas de Elias, né, mas a gente, com o decorrer da caminhada, o Senhor vai trazendo a revelação mesmo.
a importância de ministros de adoração serem mergulhados, envolvidos com a palavra, né? Para que o ministério seja completo, porque eles trabalhavam a questão da música, trabalhavam o profético e também a palavra, né? Entendi. Ô, Bispa, você desde que se converteu sempre foi do Ministério de Louvor? Desde o início você foi chamada para o Ministério de Louvor? A minha casa sempre foi uma casa muito cheia de festa, de música, né? O nosso pai era muito festeiro. Então eu sempre gostei muito de música, né? Eu brinco com o pessoal que eu fazia faxina com o radinho no ouvido. E com 13 anos eu conheci a Jesus, né? Eu sempre brinco que foi um castigo que meu pai me deu, que minhas notas estavam baixas, e aí o meu castigo era ficar 30 dias indo para a igreja com a minha mãe, que já era convertida. Poxa vida, um castigo como Um esse? castigo que mudou minha vida, né? E quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que encheu meu coração foi um louvor que os jovens cantaram no dia, né? E eu não quis mais sair. Acabou o castigo e eu falei, não, pai, eu quero continuar na igreja. E Deus foi trazendo cada vez mais revelação da palavra e eu me apaixonei por Jesus e estou aí uns 40 e poucos anos buscando fazer Jesus conhecido. Que bom, que bênção, pastora, que bênção, né? Que castigo, hein? Eu, de verdade, não aconselho, assim, não aconselho os pais a darem esse tipo de castigo, assim, com essa intenção, né? Como um castigo. É porque eu não Né? Mas você vê como... gostava mesmo. Eu não gostava, não queria nem ouvir falar de igreja, não. A gente jovem tem aquela visão que igreja é chato, é ultrapassado, né? Não, nada disso. É muito além, né? A gente encontra uma adoração que toca o nosso coração, né? Então, Bispa, é engraçado, né? Que o Senhor te alcançou bem nessa área, né? Sim, No sim. louvor, né? É naquilo que mais me chamaria a atenção, né? E tá aí até hoje. Estou até hoje. Eu sempre digo, eu não sou, assim, a voz mais perfeita, mas eu amo adorar, porque o nosso professor de canto, ele dizia assim, afinação só aos anjos, todo mundo tem um deslize, né? Mas aqui na Terra a gente faz o melhor que a gente puder para que Jesus seja adorado também com a música, É né? verdade, é verdade. Eu também me converti, já fui para o louvor. Eu também, pastora, estou muito longe da voz afinada e perfeita. Mas, assim, nossa, eu amo o louvor, amo a adoração. Nossa, amo, amo, amo. Mas Maravilhoso. eu queria que a gente agora falasse do nosso tema, né, Bispa? Fique Sim. à vontade, né, para compartilhar aquilo que Deus trouxe ao seu coração, tá bom? Eu sou apaixonada, uma coisa que eu também sempre gostei demais foi de ler, né? Eu, eu passei minha infância toda, assim, eu me lembro que de 9 aos 11 anos eu sempre estava dentro das bibliotecas lendo, sempre gostei muito de ler. E foi uma outra coisa que Deus tocou no meu coração, além do louvor, foi a palavra, né? Então eu comecei a ler muito a Bíblia, não tinha assim aquele entendimento, mas eu buscava no Espírito Santo, né? Aí mergulhei em estudos, né? E tô aí só com a pastora Silvia, já estou 10 anos, né? Buscando conhecer um pouquinho, e eu falo para ela, quanto mais eu estudo, eu chego à conclusão que eu não sei nada ainda, né? E a palavra, ela me toca muito, e o livro de Colossenses é um livro que é apaixonante para mim. Eu sempre cito ele, porque o louvor, a gente leva as pessoas para a palavra, né? A adoração com música tem que levar as pessoas para a palavra. E o livro de Colossenses, ele é muito forte para mim, e esse versículo, né, o primeiro, aqui do capítulo 1, fala que Paulo, né? Eu sou fã de Paulo. Também. Eu, eu acho que tem, às vezes, essas coisas de internet. Com quem você gostaria de tomar um café? Se não fosse com Jesus, seria com Paulo, com certeza, né? É verdade. E aqui a gente já fica muito feliz, porque foi ele que escreveu, né? E fala de ações de graças. O verso 3 diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E glória a Deus por isso, ações de graça, né? Eu estava em oração esses dias todos por esse momento, né? Porque
Deus ministra o nosso coração primeiro, né? Nós somos os primeiros atingidos pela palavra e o Senhor, Ele convida as pessoas que vão estar na live, né? A gente entende que cada oportunidade no nosso dia, ela vem de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, e Colossenses fala sobre a soberania, né, do Senhor. E nós entendemos que tudo vem de Deus. Cada oportunidade do dia de falar de Jesus, de adorar, tudo vem do Senhor, né? E Ele sabe as pessoas que estarão conosco nesse tempo e o que cada um precisa ouvir. E eu estava orando, estudando, né? E eu li uma frase do Bill Johnson, que é pastor da Bethel, e ele estava falando exatamente sobre a experiência que ele viveu no falecimento da esposa, muitos anos de casado, casamento consolidado, e ele disse algo mais ou menos assim, que no céu não vai ter dor, nem lágrimas, mas aqui na terra é onde nós temos a oportunidade, o privilégio de adorar a Deus mesmo quando as coisas não vão bem. Verdade. Então, o Senhor, Ele me fez pensar sobre ações de graça, porque a gente fala ações de graça, a gente já pensa em festa, em alegria, né? Mas ações de graça, realmente, porque a gente vê aquele processo da azeitona para se tornar um bom azeite. Quantas vezes ela tem que ser moída para se tornar aquele azeite? Então, o Senhor, Ele me fez refletir a respeito disso, que ações de graça é derramado de um coração que entende que Deus continua sendo a supremacia, que é o que diz em Colossenses, mesmo no dia que nós estamos sendo espremidos, chorando e sem resposta. Nesse tempo, nós vamos entender de fato o que é ter um coração grato, um coração entregue ao Senhor, independente das circunstâncias. Pode parecer até uma coisa muito repetitiva, mas é profundo. A gente só entende o que é adorar no dia que tudo está doendo, mas a nossa boca se abre para celebrar o Senhor. Eu acho que Colossenses diz exatamente isso, né? E Paulo, houve um momento da vida dele que ele caiu do cavalo e ficou cego dos olhos naturais. Mas aí os olhos do coração dele foram abertos e ele entendeu primeiro quem ele era, para ele discernir quem era o Senhor da voz que ele estava ouvindo, né? Porque a revelação de Jesus, primeiro, ela faz a gente cair nos nossos conceitos e valores errados. Às vezes a gente é muito cheio de eu, das nossas vontades, né, pastora? Sim. A gente, às vezes, tem uma visão muito errada sobre nós. E é muito difícil, né? Eu tenho aprendido muito, né, com a pastora Silvia, que é a minha discipuladora, minha libertadora, que a gente sempre tem que perguntar para Deus quem eu sou de verdade, como eu estou de verdade. Porque a gente vai caminhando na vida e às vezes a gente se perde em algumas coisas, né? Então a gente sempre tem que buscar em Deus como realmente eu estou, eu sou. Ou se em algum momento do caminho eu me perdi. Porque às vezes a gente está vivendo uma cegueira, a gente está achando que está em nome do Senhor, mas a gente está perdendo um pouco o foco. Então a gente tem que sempre fazer esse caminho do retorno e entender como a gente de fato é. E Colossenses, ele me faz pensar, o único caminho que nos leva de volta para Deus é o Senhor Jesus, né? Então, é um caminho de desconstrução, né, pastor? Desconstrução, exatamente. Eu preciso, às vezes, desconstruir quem eu acho que eu sou para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja, né? Verdade. E é um processo de rendição a Jesus, né? Dependência dele. E você tem que querer também, porque senão você não recebe esse nível de revelação. Sim. Não é fácil. E às vezes a gente está ouvindo o Espírito Santo, né, dizendo assim, ei, e a gente quer se fazer de doido, né? E é muito importante a gente entender o que é dar ações de graças. E quando a gente entende que a gente precisa refazer a nossa jornada, é muito libertador e traz um conforto, né? Então, uma vida de ações de graça é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar, né? Eu sempre digo,
que a parte do altar, teoricamente, é a parte mais gostosa, né? Mas aquele trabalho de bastidores que vai sustentar a igreja e vai fazer dela realmente uma igreja de ações de graça e de adoração. Que hoje eu entendo, né? Eu fui muito impactada por uma jovem missionária do F-Hope, a Bia Boer, e ela falou a respeito da vida de oração. Eu sempre gostei muito de orar e sempre entendi a necessidade, é mais do que um gostar, é uma necessidade, como Sim, se alimentar todos sim, os dias e várias sim. vezes no dia, né? Orar é necessário. Então, ela falou tão profundamente sobre isso e ela me deu um livro que tem sido esse meu livro de cabeceira agora. Eu estou estudando, que é o Cultura de Oração. E tem sido, assim, ampliado minha visão a respeito da oração, da intercessão, porque nós trabalhamos nessa área, né, pastora? Sim. A gente entende o quanto isso é forte, é real e é necessário. E Deus, ele vai levando a gente cada vez mais fundo naquilo que ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida também, né? Então, a intercessão, ela é que sustenta toda a nossa vida e a vida das pessoas por quem nós oramos, porque a intercessão é se colocar, como ele diz no livro, entre dois partidos rivais, né? Então, a vida de ações de graça, de adoração, ela depende de uma vida de intercessão, de oração. Mas é uma vida de oração e de intercessão, como diz, né, o livro, dia e noite. São pessoas consumidas pela oração, não aquela oração 5, 10 minutos. Aquela oração que a gente às vezes faz num dia, no fim de um dia, com cansaço extremo. Mas é aquele tempo realmente de estar com Deus e render a Ele graças por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida até aqui, porque Deus é bom O demais. Bispa, eu entendo Oi. também que um coração grato e a prática das ações de graças, porque ações Sim. de graças não é só quando a coisa deu certo, tá tudo Não. bem. Tem que Uhum. ser uma coisa constante. Mas eu entendo que isso também tem muito a ver com maturidade espiritual, Sim, não é verdade? E do nível sim. de conhecimento que a gente tem de Jesus. Porque quando É. você não conhece uma pessoa, você não vai falar o que dela? Você não conhece ainda. Mas quando você passa a Não. conhecer mais profundamente, você vai vendo, você vai sendo cada vez mais grato e você confia tanto no caráter dessa pessoa Sim, que você consegue ser grato antes das coisas acontecerem, antes de sim. dar certo, antes de você ter uma resposta positiva. Exato. Não é? É, é isso mesmo. E quando a gente ministra a Jesus para alguém, os nossos olhos mostram que tem no nosso coração, porque o Espírito de Deus que em nós habita, é Ele que vai tocar a pessoa que está nos ouvindo de que aquilo que a gente está falando é a nossa verdade, é a nossa realidade. Então, às vezes, falar bonito, falar bem, falar o que a Bíblia diz, ok, vai ter um fruto, vai. Mas quando a pessoa olha nos nossos olhos, aí ela, naquele momento, ela vê o que tem na nossa alma, né? Se Jesus é o Senhor dessa vida. É. E assim, eu sempre pensei assim, pastora, que ações de graças é um desafio, porque você dá graças a Deus, porque tá tudo certo, porque tá dando tudo legal. Agora, você ter esse coração grato e Sim, expressar com ações de graças quando a coisa tá muito ruim e se manter ali confiante de que eu não preciso me abalar porque Deus está no controle, é muito desafiador. é verdade, pastora. E às vezes, assim, né? Eu gosto muito de assistir as lives, né? Que você põe toda semana. Às vezes eu não vejo na hora, mas eu vejo depois. Ah, obrigada, pastora. Gosto muito, Deus. porque hoje eu te conheço, eu sei que é bênção, né? Eu sempre brinco, falo pro meu pessoal, cuidado, gente, que na internet todo mundo é lindo, cheiroso, né? Mas a gente precisa conhecer pessoalmente, né? É, E às vezes a gente tá vendo assim, né? A live, parece que a pessoa que tá falando, ela tem uma vida perfeita, sem problema algum. Que ela tá ali falando de Jesus, falando de moedura, falando de ações de graça, porque a vida dela
tá tudo perfeito. E na verdade não, né? Só testemunhando, eu tô num tempo desafiador da minha vida, né? Eu tô num processo aí com a minha mãe que tá muito enferma e a resposta só de Deus, a medicina não tem. Então já estamos aí caminhando para quase 9 meses nessa batalha. E é um tempo que Deus tem me ensinado muitas coisas, para mim, para ela, né? Porque o dia da dor, como disse o Bill Johnson, é nesse dia que a gente tem a oportunidade de entregar o melhor para Deus. Verdade. Então, a gente que às vezes faz uma live, coloca uma palavra na internet, parece que a nossa vida está 100% perfeita. Então, o que eu gostaria era de encorajar as pessoas que nos assistem agora ou vão ver depois. A perfeição que existe na nossa vida é a presença de Deus e do Espírito Santo. E eu sempre digo uma coisa: Jesus é suficiente para mim e Ele é suficiente para todo aquele que crer nele e fizer dele o fundamento da sua vida. A gente sabe o que é dor, a gente sabe o que é luta, a gente sabe o que é chorar por amigos, por família, mas a gente tem o Senhor que Ele é o sustento da nossa vida, né? Amém. Então a gente está longe de perfeição, a gente só está aqui falando do Deus que é perfeito, porque o que Colossenses diz é exatamente isso, o primogênito de Deus, o Senhor Jesus, Ele tem o poder de nos levar de volta para o Pai. Então esse é o caminho para a gente ter uma boca que adora ao Senhor, mesmo no dia da perda, né? Mesmo no dia da dor, no dia da moedura, no dia que a azeitoninha está sendo esmagada, né? Então, que a gente confie em Deus, ame ao Senhor, porque o amor dele não falha, em nenhum dia da nossa vida. Então, nos dias mais difíceis, que a gente celebre a presença de Jesus na nossa vida. Sabe, eu penso, eu falo aqui, quando estou às vezes pregando, ministrando, eu falo que os momentos difíceis é a sua chance de alcançar um nível mais profundo com Deus. Sim. Porque é a hora do teste, né? É a hora da prova. E se você hora lidar com ela de maneira sábia, no temor do Senhor, na honra, na reverência, na fé, você vai alcançar isso que você tem buscado em Deus. Porque quando está tudo bem, é fácil dar graças. Quando está tudo bem, é fácil ser grato. Mas e quando a coisa aperta, quando a coisa não está como a gente esperava, quando as notícias são totalmente contrárias àquilo que a gente esperava, não é? É nesse momento, e a gente vê isso em Jesus. Jesus, ele foi até o fim ali na cruz, né? As notícias, né? Ele sabia o que estava por vir ali quando estava no Getsemane. Sim. E nem por isso ele desistiu, nem por isso ele parou, ele permaneceu. E eu entendo que com a gente é o mesmo processo, não é diferente, não vai ser diferente, não é? Exatamente. Quem sou eu na fila do pão, Jesus, para ter uma vida melhor do que os apóstolos, do que os discípulos, do que... Não é? É verdade. Mais do que Jesus passou por nós, a angústia, esse suar gotas de sangue, isso aí, se a gente for estudar profundamente, já tive essa oportunidade, meu Deus, o que Jesus passou por nós no nosso lugar, o que a gente vai reclamar de Deus hoje? Eu digo que se Jesus tivesse morrido na cruz e ponto, seria suficiente para a gente ser grato. Mas ele decidiu ser bom em cada dia da nossa vida. Verdade. Verdade. Lindo isso que você falou. Ele decidiu ser bom, né? Ele decidiu naquela cruz nos dar uma vida abundante. Ele decidiu carregar sobre si as nossas dores. E por isso nós temos a oportunidade de viver a cura, de viver uma restauração, de viver um milagre. Exatamente. Não é? É. Foi uma Pela cruz decisão a dele. gente já deveria ser grato, né, pastora? Sim. Né? Não precisa, pela vida eterna já era suficiente, né? Para estar com ele na eternidade. Não precisava ter nenhuma outra bênção, não é? Só a cruz já era suficiente, mas ele ainda quis nos dar mais, porque... Pensa bem, Bispo, a gente está fazendo essa live nessa manhã, eu imagino que nós temos o mesmo espírito,
e os Amém. irmãos que estão assistindo também, Amém. eu imagino que vocês estão sentindo o que a gente está sentindo, porque eu sinto um Sim, transbordar, eu tenho sentido um aqui, a gozo. presença de Deus encheu aqui esse lugar, glória a Deus. Então, pensa, gente, né? As pessoas estão aí sofrendo de Sim, agonia, de aflição, de tristeza, às vezes até sem um motivo justo, mas estão vivendo isso porque o estado emocional das pessoas está sendo detonado. E a gente está protegido, guardado em Jesus, não é? E podemos sim, ter esse dia aí com essas misericórdias que foram renovadas já sobre nós nessa manhã e sim, poder viver sim, essa paz, essa certeza glória de a Deus. vitória, essa Amém, certeza de conquista, não é, amém, pastora? amém. Eu falo pros meus amigos, discípulos, para todos. Agradeça a Deus porque você abriu seus olhos. Você tem olhos. Agradeça a Deus porque você está respirando. O Senhor permitiu. Seja grato por cada órgão do seu corpo que funciona bem. Seja grato porque você anda. Seja grato porque você tem mãos. Seja grato porque você se alimenta. Então, tudo é milagre. Tudo é bênção de Deus. Porque se a gente parasse para pensar, eu estava falando com a pastora Silvia, né, que os últimos meses eu tenho estado muito em hospitais. Eu quero muito me envolver com capelania, porque a gente tem uma oportunidade de falar de Jesus. Sim, E às vezes a gente está com um familiar lá porque alguém precisa ouvir do Senhor. Não é nem pelo nosso familiar em si. É por alguém que vai estar naquele quarto, naquela sala de espera, numa agonia, e a gente tem a palavra de vida. Então, quando a gente entra no hospital, a gente percebe a falta que faz andar, a falta que faz ter mãos, a falta que faz tudo que tem no nosso corpo que funciona perfeitamente. Então, a gente tem tantos motivos para ser grato e tanto tempo de oração para agradecer por tantos detalhes de Deus na nossa vida. E ações de graça é isso, é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. eu fiz capelania há um tempo também, fiz o curso e ia uma vez na semana, né? Ia lá no Hospital São Paulo, com o É pastor maravilhoso. Nino. Ele é uma bênção, pastor Nino. Ele é o capelão do Hospital São Paulo, daquela parte que trata dos rins ali, né? Do Hospital dos Rins. E, meu Deus, olha, é que assim, a área que ele atuava naquela época era ali no Hospital São Paulo e é muito longe de onde eu moro, né, pastora? Eu praticamente eu saía daqui 10 horas da manhã. Mas, gente, meu Deus, a área que eu mais amei foi pronto-socorro. Eu mesma me surpreendi, porque, pastora, eu tive uma experiência com o Espírito Santo ali, Ah, que é. ele encheu o meu coração de amor por aquelas vidas, que eu nunca mais tive uma experiência daquele jeito assim. E é engraçado que as pessoas, os crentes, eles acham que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Tudo bem, aqui no Não, Brasil a gente até crê que as pessoas já ouviram de uma forma ou de outra, mas realmente ter uma experiência com eles, as pessoas ainda não tiveram. E quando você chega nesse lugar, você percebe o quanto que as pessoas têm fome de Deus. é O quanto que elas verdade. estão sedentas e necessitadas de um socorro. Gente, olha, as mídias, os jornais, é tudo um monte de fantasia, falando que as pessoas estão bem, que as pessoas não precisam de Jesus, que. É. Mas, gente, a realidade é aquilo lá. Aquilo é a Ah, realidade. As pessoas estão carentes, precisando de uma palavra, uma oração. Então, sabe assim, olha, é que ficou muito longe para mim. Na época eu estava vivendo uma situação que fiquei um pouco impedida de continuar, mas assim, meu Deus, de verdade, parece doido, mas eu amei estar naquele lugar, no tempo que estive. E quando o Senhor permitir, eu quero voltar também, porque você sai de lá melhor, você sai dali enxergando como você é rico. é, isso mesmo. Muito rico. Do que o dinheiro não compra, de verdade. Exatamente. Sabe, pastora, é, eu estive no HC com a minha mãe há pouco tempo. Nós fomos levá-la para fazer um exame. E lá no centro de oncologia tinha um rapaz muito jovem. E a mãe dele
sentada com ele, e aí a gente começa a conversar. E ele tem leucemia, né? E eu estava testemunhando, porque eu fui curada de leucemia. Numa outra oportunidade eu poderia até detalhar, hoje não dá tempo. Mas agora a gente vai querer te ouvir. Eu vou tentar resumir, né? Porque eu já gosto de falar muito. E falar de Jesus, olha, essa live teria que ter umas 3 horas, viu, pastora? Mas, resumindo, eu tive leucemia. E quando eu descobri, o médico disse, se você fizer todo o tratamento certinho, porque eu tive aquela leucemia mais grave. Eu nem sei falar o nome dela, que é muito grande o nome. Mielo não sei o quê. E ele disse que se eu fizesse todo o tratamento, eu teria mais 5 anos de vida. Ou seja, em 2013 era o ano do meu enterro, segundo a medicina. Meu Deus. E eu fui várias vezes ao hospital que eu teria que fazer a quimioterapia. E numa das vezes que eu entrei, que era o dia de marcar, eles me levaram para conhecer, pastora. É uma cena assim que não dá para retratar, só vendo. E eu olhei tudo aquilo e eu saí. E aí quando eu entrei no carro, meu esposo perguntou, marcou? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, por que não? Vamos embora. Minhas lágrimas caindo, né? Mô, tem certeza? Eu falei, tenho. Fique em paz que tá tudo bem. E ele falou assim, amor, você tem certeza que você não quer fazer a químio? Eu falei, fique em paz, Valtério. Fique em paz. E eu vivi uma experiência muito forte. Muita gente não acredita, mas isso não vai mudar o que aconteceu, né? Exatamente. Eu acordei uma manhã e Jesus estava sentado na minha cama. E ele sorriu e disse, o que você quer? Eu disse, eu quero viver, mas se não for a tua vontade de me curar, eu quero ver os meus filhos formados e eu quero pegar pelo menos um neto no meu colo. Eu aceito a tua vontade, mas só me dá essa honra. E ele disse para mim, seja feito conforme você crê. Meu E eu Deus. continuei. Eu tinha dores horríveis, eu não contei para ninguém, nem para os meus filhos, eles estavam em fase de vestibular. E aí, a Bruna é meio CSI e acabou descobrindo, né? Que é a minha filha mais nova. E aí, muitas vezes o Walter me colocava de pé, me dava banho, me vestia, e eu chegava na igreja assim, morrendo de dor, mas eu chegava feliz. Eu já tinha acertado minha vida com Deus e eu não queria que ninguém tivesse pena de mim, porque eu já estava em paz. E continuei orando, confiando no Senhor, e chegou um dia que eu fiz um último exame, e o médico do Albert Einstein disse para mim, uma folha com o resultado e outra com a cura. Meu Ele Deus. pôs a mão assim e disse, eu não sei nem o que eu digo para você. Eu falei, por que, doutor? Ele disse, porque por esse exame você tem uma doença terminal gravíssima, era para você estar vegetando na minha frente. Eu estou vendo uma mulher linda e esse que diz que não tem nada. Meu Deus. Aí eu disse para ele, porque eu tenho um Deus vivo na minha vida, doutor. Ele disse, você é cristão? Eu falei, sou apaixonada por Jesus. Ele disse, a única coisa que eu posso te dizer, você está de alta e seja feliz. Meu Deus. Eu testemunhei isso para aquele rapaz naquele centro de oncologia, ele tem 18 anos. E ele falou assim, eu creio, eu vou ser curado ainda, eu creio. Eu acho que eu te encontrei aqui hoje para eu ter essa certeza. E a mãe dele, né, ficou muito emocionada e disse, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Eu falei, Glória a Deus. E eu digo, eu só sei crer, eu só sei que Jesus pode. E para tudo que me pedem em oração na vida, seja por um problema num casamento, seja por uma enfermidade, seja por um desemprego, eu digo para todo mundo, a resposta tem 5 letras, Jesus. Ele é o Senhor de toda a terra e ele tem poder para fazer qualquer coisa. Uma vez eu fiz um louvor, né? E ele diz assim, o que para você parece impossível, para Deus é só um detalhe, né? E eu fiz nessa fase mesmo que eu estava vencendo essa enfermidade. E hoje eu procuro dizer para as pessoas o que o meu esposo ele sempre diz, é muito bom contar o testemunho de alguém, mas você ser o testemunho tem mais autoridade. Então hoje eu sou testemunho. E Deus curou todo mundo para quem eu contei? Não.
mas a vontade soberana é dele. É verdade. E continuamos dando ações de graça ao Senhor por tudo, mesmo quando ele não faz as coisas do jeito que a gente queria. Então, hoje eu tenho plena confiança no meu Senhor Jesus e eu aceito o que ele tem para a minha vida e eu aceito a resposta dele para cada oração da minha vida. Então, é isso, pastora. A oportunidade de falar do amor de Deus, né? Que testemunho, né? Que testemunho maravilhoso. E como a gente estava falando, né, dos hospitais, dessa oportunidade de estar nesses lugares. E você vai ali, você vê como as pessoas estão sedentas, como elas precisam de uma palavra de esperança, não é, Bispa? Porque se você ficar assistindo televisão o dia inteiro, se você ficar assistindo todos os jornais que passam na TV, até mesmo nas redes sociais, você vai ficar uma pessoa sem esperança, sem expectativa. Verdade. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos ouvir mensagens, estudar a palavra, se relacionar com Jesus, porque em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos expectativa de transformação, de mudança. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Ele é a beleza de cada dia da nossa vida. É verdade. O mais especial de todos, o mais querido, mais amado, né? O mais santo, o mais lindo. Ele é o melhor das nossas vidas, é o melhor que nós temos. É o mais belo entre os milhares de milhares. É verdade, é verdade. Sabe, eu entendo que conforme a gente vai caminhando com Jesus, e vamos conhecendo Ele mais profundamente, então essa gratidão vai sendo gerada dentro de nós. É verdade, pastor. E essa gratidão, ela precisa ser manifestada em tudo, todo o tempo, em tudo que nós fazemos, e ela precisa passar para as pessoas também, né, pastora? Sim. Reconhecer quem são as pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, ter um coração grato. Sim. Quando a gente deixa de olhar para as pessoas e olha para Jesus, quando acontece alguma coisa que não agrada, que nos chateia, que nos decepciona, a gente não vai ficar ferido com as pessoas. Porque a gente entende que Deus está no controle de tudo da nossa vida, não é? A gente ama, mas a gente decepciona, porque nem todos os dias a gente está 100%. Pode chegar um momento que a gente vai fazer ou falar alguma coisa que não foi agradável para quem nos ouviu. Mas a gente aprende com Jesus a filtrar e perdoar, né? Pastora, o que você falaria para as pessoas que vão estar assistindo a live e que estão passando por esse momento, que você já passou um dia, quando você recebeu esse diagnóstico tão terrível? O que você falaria para elas? Chame Jesus para uma conversa íntima e profunda entre dois amigos que se amam. Porque a gente vai conhecer Jesus muito mais profundamente num dia como esse. Porque se Jesus já era real para mim, ele se tornou muito mais forte e consolidado dentro de mim. Eu tenho um propósito com Deus, eu uso uma aliança, né? Eu fiz um propósito com o Senhor há algum tempo atrás. Eu prometi para Ele que até o meu último fôlego eu vou servir a Ele. Que eu nunca vou dividir meu coração com ninguém. Eu até brinco, né? O pessoal às vezes fica meio chocado, né? As pessoas que às vezes olham as coisas de uma forma diferente. Mas eu digo, nem meu esposo é maior que Jesus na minha vida. Em primeiro lugar, sempre será o Senhor. Né? E uma pessoa uma vez falou para mim, mas se um dia você tivesse que escolher entre seu marido e Jesus, eu falei, não preciso nem pensar. Então, eu uso uma aliança que ela veio até de Jerusalém, né? Que eu amo Jerusalém. Eu tive o prazer de ir lá um dia. A gente ama o que Deus ama, né? E eu tenho uma aliança que ela está escrito em hebraico, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E essa é a minha confiança. Eu prometi ao Senhor que eu vou servir a Ele todos os dias da minha vida e não importa a dor que eu sinta. Seja ela física, emocional, não importa. Eu sempre vou amar e servir ao Senhor e da minha boca não vai sair murmuração nem reclamação, porque eu confio nele. E eu sei que os dias maus, eles são para me ensinar algo que eu ainda não aprendi. Então, o que eu diria para todas as pessoas, procurem conhecer a Jesus não pelo que se ouve, mas pelo que você vive com ele. Porque ele é bom demais.
porque que, né, os nossos irmãos que possam estar assistindo aí, ou até, talvez até no futuro, né, que e possa, de repente, estar passando por um momento tão difícil como esse, né, Bispa? Porque não é fácil, né? Nós somos Não, pessoas, ninguém é super-herói. A gente fica assustado, né? A gente fica assombrado, não tem, né? Ah, eu ouvi um diagnóstico desse, tá tudo certo. Não, você é ser não. humano, natural você ficar assustado, com medo, natural. Mas é só um períodozinho rápido e daqui a pouco você já se posiciona entendendo quem você serve, quem você ama e que Jesus te ama acima de todas as coisas, né? Sim. Ele te amou primeiro, né? Então, que você receba essa palavra, né? Que você Amém. receba sobre a sua Amém. vida Amém. e clame a Ele, porque Ele é o dono da vida, não é, pastora? Ele tem a conta dos nossos dias. Sim. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados por ele sabe tudo, né? Não, e Ele é muito bom. Eu também tenho experimentado essa bondade de Deus já há tanto tempo, já há quase mais de 30 anos, assim, e eu, de verdade, eu sempre penso, meu Deus, por que que não te conheci antes? Porque nada, nada nessa vida, até agora que eu já vivi, nada se compara com a pessoa de Jesus. E Nada. eu me converti, quer dizer, eu conheci Jesus com 13 anos. Mas me converter foi no decorrer da caminhada, que às vezes a gente conhece a instituição, a igreja, conhece o sistema, mas conhecer Jesus é muito superior a tudo isso. A igreja é algo muito importante, congregar é maravilhoso, a gente não pode excluir isso, a Bíblia diz, né? Não faça como muitos que estão excluindo a necessidade de ir para a igreja. Ir para a igreja é importante, é comunhão, é um lugar importante. Mas caminhar carregando Jesus aqui dentro é outra história, isso é muito superior, né? Muito acima. E Colossenses fala que a gente tem que encontrar paz com Deus, e isso pronto. E é muito importante. Eu também, eu não troco por nada. Nada se compara, né? O que eu tenho com ele, o que ele tem comigo, né? A melhor coisa que aconteceu na minha vida, nada superou isso ainda e nem vai superar, que foi ter conhecido Jesus, foi ter me encontrado, né? Ele ter me encontrado e ter decidido me salvar, porque eu era uma Ele perdida. disse, é o que eu disse, né? É uma decisão dele, é um convite dele. A gente não tem poder de, eu quero Jesus. Não, ele que me quis e abriu os meus olhos. Eu caí do meu cavalo, né? Como Paulo, caí do meu cavalo, me esvaziei do meu eu, dos meus conceitos e valores errados, e agora eu estou entendendo quem é a supremacia de Colossenses, né? Senhor Jesus, é isso. Sim. Ô, Bispa, nesse processo todo, você vê, né? Você é uma mulher que já tem filhos casados, já tem netinhos, né? 4 netinhos. Então já passou por tantas coisas e em todas essas fases, todos esses momentos, Jesus se mostrou o quê? Sempre fiel. Sempre fiel. E eu já errei muito, viu? Ainda cometo umas falhinhas de vez em quando. Então, isso vai ajudando nessa, nessa expectativa, nesse coração grato, né? Esse Sim, conhecimento que a gente vai adquirindo da pessoa de Jesus vai nos levando cada vez mais a confiar nele e a entender que esse é o caminho, a gratidão, né? A gratidão com o que ele está fazendo, com aquilo que a gente crê que ele está fazendo, porque às vezes a gente não está entendendo nada, não está enxergando nada, não é é? verdade. É E eu na caminhar. acredito, pastora, que muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus de andar com ele, têm às vezes assistido as lives ou qualquer oportunidade de serem ministrados, né? Eu conheci um apóstolo que ele era muçulmano e num sonho Jesus se revelou para ele, ele acordou e falou: "Agora eu vou ser de Cristo". E ele é até hoje um apóstolo, né? Muito usado por Deus, inclusive. Então, o Senhor, ele sempre tem propósito em tudo que ele faz, né? E eu acredito que as lives e todas as coisas, uma frase que a gente coloca numa rede social, porque
Dizem que rede social é terra de ninguém, né? Mas nós que decidimos mostrar Jesus para as pessoas que o assunto mais importante é ele, nós temos que usar as redes sociais para que ela mostre o reino de Deus. Então, até para as pessoas que de repente ainda não decidiram por Cristo, porque olham para a parte errada, né? De um evangelho que não é o de Cristo. Porque Deus é maravilhoso, Jesus é o nosso Salvador, o nosso libertador por excelência. O Espírito Santo é a nossa força diária. E o Evangelho de Jesus é poder de transformar. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou meu casamento, Jesus mudou a história dos meus filhos. Então, eu estou falando do que eu tenho vivido. Então, olhem para Jesus, conheçam a Jesus. Hoje, a gente vê muitas coisas ruins acontecendo que eles associam a Jesus e a igreja, mas isso não é a parte real do Evangelho. Então, que todas as pessoas, de repente alguém que está decepcionado com igreja, sei lá com o quê, ou quem nunca conheceu Jesus de perto, abra o seu coração para viver uma experiência com Deus, com o amor de Deus e com o evangelho que transforma. E existe sim lideranças, igrejas comprometidas com Deus que podem ajudar cada um na sua caminhada e no seu desafio. Amém? Sim. Como Deus falou para Elias, né? Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Sempre vai ter aqueles que não se dobram, porque o alvo do Senhor é alcançar, salvar. Então sempre vai ter um grupo, pode ser um grupo pequeno, mas vai ter aqueles que não se dobraram diante de Baal, aqueles que não se corromperam e têm buscado uma vida de integridade na presença de Deus. Basta somente que você peça, Senhor, me ajuda, me mostra um lugar onde eu possa congregar, onde eu seja cuidado, onde eu seja curado, alimentado, e Deus vai preparar, porque esse é o propósito do Senhor Jesus, salvar a gente completamente, corpo, alma e espírito, não é, pastora? Então, Davi disse, né, uma coisa pedia, buscarei. E nós somos o povo dessa uma só coisa. E esse povo está aí pela terra fazendo o que Deus quer que seja feito. Então, que todos que estejam assistindo essa live, busque o Senhor e acredite que esse povo de uma só coisa, que ama a presença de Deus, que ama estar com Jesus e que tem um coração transformado por Ele, está aí nessa terra para te ajudar. Você vai encontrar alguém que anda com Jesus de verdade, um discípulo autêntico do Senhor que vai te ajudar na tua jornada, porque é importante ter alguém para caminhar com a gente, né? Sim, necessário, muito necessário. Porque sozinho é muito difícil, né, Bispo? Não, a gente precisa. Deus nos criou com essa necessidade de nos relacionar com outras pessoas, então isso é importante. Verdade. Eu tive algumas pessoas e ainda tenho pessoas que me ajudam. Eu lembro quando eu me converti, depois de um ano de conversão, até falei aqui numa das lives, né? A pastora Nil, que é minha madrinha também de casamento, nós somos amigas antes da gente se converter, e eu encontrei ela no SOS da Vida. Você lembra do SOS da Vida? Lembro. Eu me convertido e fui no primeiro da minha vida. E chegando lá, na hora que eu fui no banheiro, encontrei essa minha amiga e ela me ajudou no início da minha caminhada. Eu fiz um discipulado com ela, saía da minha casa, num bairro que gastava quase 30, 40 minutos de ônibus até a casa dela, uma vez na semana, e ela me discipulava. Para eu aprender os primeiros passos. Na minha igreja tinha escola bíblica, na minha igreja tinha tudo, né? Mas Deus preparou que ela fizesse isso por mim. E, meu Deus, foi fundamental. É interessante que me veio uma coisa agora, a unção que você honra é isso que você recebe. Exatamente. Porque eu fui lá discipulada por ela, bispa, e eu também, hoje em dia, eu também discipulo pessoas. Glória a Deus. Depois que ela me discipulou, logo em seguida eu comecei a discipular outros também. Tem gente que nunca mais eu voltei a encontrar, gente que era do meu trabalho, que aceitou Jesus ali, eu falando de Jesus e depois discipulava, depois do horário do trabalho, ficava uma vez na semana um tempinho a mais discipulando a pessoa. Então você vê, aquilo que eu recebi, eu compartilhei, e hoje também tem outras pessoas que têm assim me ajudado nesse processo, no tempo que eu estou vivendo hoje. Tem as amigas, as irmãs em Cristo que caminham junto, que a gente cobre umas às outras, ora uma pela outra, na hora que precisa rasgar o coração, abre o coração, chora junto, ora junto, não é?
Então a gente precisa uns dos outros, né? Ninguém vive sozinho. O alvo é que a gente se complete um com o outro. Eu tenho coisas que a bispa não tem, a bispa tem coisas que eu não tenho, mas quando a gente se junta para a glória de Deus, é uma Toda bênção. oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Eu falo para Jesus dentro do aplicativo, eu falo de Jesus numa fila. Qualquer lugar que eu esteja, eu estou falando de Jesus. Eu vou comprar alguma coisa no shopping, estou falando de Jesus para o vendedor. Eu vou comer num restaurante, eu falo de Jesus para o garçom. Falar de Jesus, ele é o melhor assunto. O assunto que não tem falha, né? Não. Porque às vezes as Uma pessoas vez, vêm falar com a gente da igreja, né? Da fale placa. de Jesus, fale de Jesus. Esse é o assunto mais importante. Uma vez, eu não gosto de sair assim de dentro da igreja na hora do culto, mas eu, há muitos anos atrás, eu acabei indo para o banheiro, não teve jeito. Quando eu entrei no banheiro, tinha uma moça chorando. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela, ela não era da minha igreja, mas ela estava lá, foi visitar. E eu passei, acho que uns 40 minutos falando com ela. No fim, eu abracei ela tudo, ela sorriu, agradeceu. 5 anos depois, uma pessoa foi na minha igreja e falou assim: lembra tal moça que você encontrou no banheiro? Eu fiquei pensando, falei, sim, lembro. Ela falou, ela mandou te agradecer. Ela não morava nem em São Paulo. Ela disse que naquele dia ela estava pensando em suicídio, e por causa das palavras que você falou para ela, ela entregou a vida dela para Jesus e ela mandou te dizer que ela está servindo ao Senhor com alegria até hoje. Olha só, que coisa linda. Então, a gente tem que falar de Jesus para todo mundo, porque a gente não sabe qual é o plano de Deus. Então, é falar de Jesus, é isso. Que nossa boca esteja aberta para falar de Jesus, em qualquer ocasião, em qualquer lugar. Coisa linda, né? Você vê. Eu creio, bispo, que só lá na glória, né? Nós vamos A ter gente uma não dimensão tem noção, né? A gente de quanto. não tem noção de quantas vidas foram salvas. Exatamente. E vai ser algo que vai nos alegrar também, né? Porque que bom que a gente foi, apesar de nós, fomos ali um instrumento, né, na É, mão do Senhor e ele pôde se revelar àquelas pessoas, né? é, Bi, é. nós já estamos indo para o final, né? Eu quero que Ah, você ore por nós, né? Muitas coisas foram derramadas hoje aqui sobre o nosso coração, né? Eu quero que você ore. Antes eu quero deixar meus recadinhos aqui, né? Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, no perfil da Bispa também, né? Eu vou te amém. mandar um convite para você aceitar, para que você seja colaboradora. Então, assim, fica no seu perfil salva, Tá bom. tá no perfil da sua igreja também, né? De repente você quer que fique lá, o pessoal pode assistir depois lá pelo Instagram da Ah, igreja. tem um Vai ficar. pessoal meu que fez um pedido para você. Viu, pastora? Tem um pessoal meu que fez um pedido para você, uma live à noite, porque alguns estão trabalhando nesse horário e não podem ficar com o celular. Ah, é Quem mesmo. sabe, né? A gente faz um dia uma live à noite. Você me convida. Aí a gente Vamos faz fazer. junto. Você sabe que eu sou muito falante, mas eu sou muito tímida para essas coisas de internet, né? Não parece. Oi, sou. É, assim, já tem um bom tempo que Deus fala alguma coisa a respeito disso, eu falo, ai, Jesus, internet. E aí, quando você falou comigo, né, eu agradeci, ó, Renan, discípulo lá da igreja, estou no trabalho, mas estou dando glória a Deus. Isso aí, menino, Deus te abençoe. Mas vamos ver aí, né, se de repente foi um divisor de águas aqui essa live, né, Ai, em pastora? nome de Jesus, toma posse, Ó, né? tô vendo o nosso querido profeta Góes aí, tá convidado para ministrar o louvor lá na igreja, né? Ele escreveu aí que com louvor ele é um ótimo motorista. Tá convidado, viu, irmão Góes, para ministrar lá na minha igreja. Então, pessoal, deu uma falhada ali. Ah, voltou, que bom. Essa live vai ficar salva também lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, chama Chave Mestra. Todas as lives eu tô passando para lá também, porque às vezes é mais fácil assistir pelo YouTube, né? Então vai ficar salvo lá também. Não esquece de curtir, de compartilhar assim que eu postar o É vídeo. isso Isso é aí. importante para as redes sociais, né? Então não esquece de curtir, de repente faz um print aí da tela, compartilha aí nos seus stories, me marca, marca a Bispa, né? Bispa Cláudia.
E aí o que a gente vai fazer? A gente vai se alegrar, né? Porque isso Amém. daí ajuda a rede social a entender Verdade. que o material foi bom, que as pessoas gostaram, que foi interessante. É. Tá bom? Ó, Não Bispa, tem um pessoal esqueçam de aí mim, falando. Hã? não esqueçam de mim, nem de orar por mim, todos que estão aí participando dessa live. Estarei orando por todos, não conheço todos, mas estarei orando por todos. Que Deus abençoe a todos. Ó, meu amigo Vavá. Beijo, Vavá, você é bênção. É Esse mesmo. Vavá é um coração de ouro, amigão meu. Tem a Eu quero agradecer a Deus Elizabeth. também pela vida da pastora Silvia, do pastor Djalma, todos os meus amados lá do Chamar, que foi o lugar da minha cura, da minha família. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus pastores Djalma e Silvia. E acompanhem também o pessoal do Chamar, porque ali tem muita vida de Deus jorrando. Exatamente, o pastor Djalma está aqui com a gente, ele está sempre aqui, É, nosso pastor querido sempre acompanha as lives, me né? A honrando voz aqui. mais abençoada. A Terria está aí também, né? O Góis. Sim, Eu gosto glória a Deus. de chamar o pessoal do Chamar para fazer as lives É aqui bênção, comigo, porque, é bênção. né, eles também me ajudam aqui, né? E, Bispa, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter aceitado o desafio. Eu que agradeço a Foi você. muito gostoso, foi uma live Foi, leve, foi. gostosa, eu sinto uma graça, um amor do Senhor assim sendo derramado, sabe? E eu Amém. quero que você ore por nós, Tá né? bom. Que você nos abençoe. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia que o Senhor fez para nós. Te agradeço por essa oportunidade de compartilhar o teu amor e o teu reino. Eu agradeço pela vida da pastora Rita e de todos esses amados do teu coração que estão acompanhando, Senhor, essa live. O Senhor tem propósito em todas as coisas e que, assim como muitos disseram que estavam sentindo o teu amor, eles sejam alcançados agora, Senhor, com a tua presença e que onde eles estiverem, a tua glória enche esse lugar e eles se sintam envolvidos e abraçados pelo Senhor e eles sintam nesse toque o quanto eles são preciosos a ti, Pai. Não foi por acaso que o Senhor entregou a sua vida por amor a cada um deles, a cada um de nós. E que nós sejamos esse povo de uma só coisa, desejar a tua presença, estar na tua presença, adorar ao Senhor na tua casa, em todos os lugares que nós estivermos, Deus. Muito obrigada, Jesus, por sermos tão amados por ti e porque o Senhor levantou pessoas nessa terra também, Pai, cheias do teu espírito para nos amar e nos ajudar nessa jornada, Pai. Não é fácil a vida aqui, mas não existe nada mais precioso do que a tua amizade, a tua companhia. E que o Senhor levante esse exército de adoradores apaixonados, extravagantes, de intercessão, de oração e de busca, Pai, para fazer a diferença nessa terra, Deus. Porque nunca ninguém estará acima do Senhor. E o Senhor está estabelecido num trono poderoso e eterno. O seu governo nunca terá fim. E aqueles que caminham contigo, Senhor, têm esse poder e essa autoridade para fazer a diferença. Os iguais estão aí fazendo coisas que não agradam teu coração, mas o povo que ama a tua presença, Senhor, esses vão mostrar realmente ao mundo o que é amor, o que é verdade, o que é justiça. E em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos sejam fortalecidos nesse dia. Os que assistem hoje, os que vão assistir depois, mas que sejam fortalecidos na fé, na confiança e nas ações de graça. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez na nossa vida e não temos dúvida que ainda fará. Nós te amamos, Jesus, com todo o nosso coração, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Alcance cada lar, cada família, Pai, cada ministério e cada discípulo teu, Jesus, que te ama intensamente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Muito obrigada, Bispa. Eu agradeço ao pessoal, seu pessoal que entrou aí, né? Muito Amém. obrigada. Não esquece de curtir a live. Sexta-feira eu vou estar aqui fazendo a live. Eu vou dar continuidade a Colossenses. Ainda estou no capítulo 1. Ai, é Né? maravilhoso demais esse livro. É
Então, nossa, pastora, eu não quero passar rápido, sabe, sobre os assuntos, porque são tão interessantes, são tão Sim. maravilhosos. Então, assim, sexta-feira ainda vou estar aqui falando do capítulo 1. Vamos aí finalmente entrar na supremacia de Ai, Cristo, né? amo, amo, amo. Você que não me segue aí, curte as lives, compartilha, me ajuda a divulgar, porque esse é o propósito dessa live. Amém. Falar de Jesus é ensinar a palavra de uma maneira simples, que as pessoas entendam, né? Às vezes tem pessoas que estão enfermas, não conseguem estar numa igreja, então elas têm uma palavra, elas têm um ensinamento. Eu comecei as lives, Bispa, em Mateus, foi mais de um ano falando do Evangelho de Mateus, porque o Senhor me mandou fazer isso. Ele falou assim para mim: você vai começar falando do Evangelho de Mateus. Você vai falar quem eu sou, como tudo começou. Você vai falar como você faz, simples, nada muito complicado, nada difícil, simples, claro e profundo, quando ele quer que seja profundo. E aí ele falou: você vai fazer 3 vezes por semana. Eu comecei fazendo 3 vezes por semana, depois eu tive essa ideia aí de convidar alguém para fazer uma vez na semana comigo, porque é ótimo, que além de aliviar para mim, é legal que assim eu também conheço outras pessoas, dou oportunidade para outras pessoas falarem também, contar a sua experiência. Quando acabou Mateus, ele falou: agora você vai falar de Atos dos Apóstolos, porque eles precisam saber o que aconteceu depois que eu morri, que eu ressuscitei. Como que a igreja começou? E agora ele Maravilhoso. falou: você vai falar das cartas que Paulo escreveu para a igreja. Porque É aí é a maravilhoso. continuidade do ensino, né, pastora? É apaixonante. Você está Então, falando aí da simplicidade, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer o Reinhard Bonk e foi perguntado a ele qual era o segredo de ganhar tantas vidas para Cristo. Ele disse: pregue o Evangelho, pregue o ABC. O que é o Evangelho? O Evangelho ele é poderoso, então não precisa, vamos dizer, enfeitar pavão, né? É é isso. Fale o que simples, Jesus é, o Evangelho. um evangelho simples, Sim, claro, é, né? Sem contaminação, sim, objetivo, porque Jesus é simples, né? Ele sim, falava com as pessoas de maneira muito simples, dava exemplos do reino, ele ensinava sobre o reino com exemplos muito simples na realidade das pessoas. E eu entendo sim, que é assim que a gente tem que seguir, né? Cada um na sua medida, cada um com a sua experiência, com aquilo que vivencia com o Senhor. Bom dia, exatamente. pastora Edmilson. E tem sido assim, pastora, tem sido uma bênção, né? Sim, Mas realmente a gente não tem noção de quantas pessoas são alcançadas, porque muita gente assiste depois e às vezes a pessoa não curte, então, porque o Instagram ele manda para mim um resuminho, né, de quantas vidas sim, vi, quem compartilhou, quem não, mas quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas salvaram. Mas assim, eu creio que é muito mais do que o Instagram tem mostrado, porque muita gente assiste pelo YouTube, sim, assiste pelo Instagram, depois a gente manda pelo WhatsApp, aí assiste de lá e a gente acaba não tendo tanta noção de quantas pessoas foram acessadas, né? verdade. Mas tudo é para a glória Amém. dele, e ele sabe, isso que importa. Deus te abençoe, que Deus continue honrando a sua vida, a vida do bispo Valtair, a Amém. sua Muito família. obrigada. Muito obrigada, viu? Amém. Um beijo, querido. Um ótimo dia para você. E Beijo, para Deus todos. abençoe, pessoal. Obrigada, obrigada pela presença de vocês, viu? Bom dia, paz do Senhor. Shalom, shalom.